Olá pessoal, hoje mais um episódio do podcast do Lincoln, um espaço onde a informação encontra transformação. Estamos recebendo aqui um líder que tem feito a diferença na nossa cidade, que carrega muito os valores e princípios dos conservadores. E sabe quem ele é? O vereador Johnny Santos. Ele não veio à toa, Johnny tem um anúncio importante, daqueles que renovam a esperança e mostram que a boa política transforma realidades. Como sempre falo, ajuste o fone aí e fique com a gente, porque o que vem por aí é muito grande. Johnny, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu deixo as palavras para você agora. Fiquei muito feliz em ter feito o convite e você de imediato ter aceito. Tá bom? Bom, Lincoln, primeiramente aqui eu quero te cumprimentar e parabenizar pelo seu trabalho. O podcast do Lincoln tem sido um sucesso, não só na nossa cidade, mas em toda a região. As pessoas exaltam o seu trabalho, vê que de fato você é um homem trabalhador. Sempre na sua vida você levou isso como uma pauta e as pessoas têm visto isso. Nós temos visto isso de perto. Então, parabéns pela sua postura, pela pessoa que você é e pelo trabalho que você vem exercendo aqui na nossa região e na nossa cidade. Cara, muito obrigado. Fiquei muito feliz aí com as palavras. Johnny, então vamos começar? Me conta um pouco da sua história de vida aí, o começo nessa sua trajetória. Como é que foi? Vai. Se apresenta para as pessoas. Na verdade, a minha história começou ali em Calcaia do Alto. Eu moro em Calcaia do Alto desde os 4 anos de idade. Aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Feira Livre, ali em Calcaia do Alto. Aos 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de ter a minha primeira barraca, sendo o dono da minha própria barraca na Feira de Cotia, que nós chamamos de Varejão. Varejão de Cotia. É a nossa feira de domingo. E aos 20 anos de idade, eu comecei a abrir sacolão. Fui para os hortifruti, porque eu identifiquei que a feira livre ela tem algumas horas só que você pode vender e também não pode vender de tudo. Ou você vende legumes, ou você vende verdura, ou você vende fruta. E aí eu queria trabalhar com tudo, e aí eu montei o primeiro hortifruti em Calcaia do Alto. Ele está aberto até hoje e graças a Deus vem dando certo a nossa vida aí empresarial. Bom, Johnny, e a família, o lado familiar? Esposa, filhos, me conta um pouquinho. Bom, Nico, quero mandar um beijo para minha esposa, a Jéssica. A esposa está bem, meus filhos também estão bem, Miguel e Heloísa. A minha esposa me apoia em todos os meus projetos, tem sempre ficado ao meu lado. Então, mando um beijo especial para ela aí. Isso é muito importante. Bom, os filhos, os dois, tudo São Paulino igual o pai. Tem uma lá que tá meio rebelde. E a gente precisa conversar meio de pertinho com ela. Tá certo, mas com o tempo o pai vai conversando lá e vai ajustando as coisas. Johnny, e vamos lá, vai. Carreira política. Como é que foi? O que deu na sua cabeça, assim, você trabalhando na feira ali, com o pessoal de Calcaia, tendo essa proximidade toda, você sair candidato a vereador? Foi um convite? Foi uma coisa dentro da família que você já imaginou? Quem que foi? Que despertou no Johnny para ele vir candidato a vereador? A primeira eleição foi em 2020. 2020. Então me conta pra gente aí como é que foi isso. Lincoln, eu fui fazer um curso no Sebrae, na cidade de Osasco, e no dia que eu cheguei na sala de aula, eu encontrei um amigo vereador chamado De Paula. De Paula, vereador da cidade de Osasco, e ele tinha boxe no Ceasa, e eu conheci ele no Ceasa, que eu fazia compra para os meus hortifruti. E aí, conversando com ele, entrei no grupo de trabalho da sala de aula com ele, e ali conversando com ele sobre a política. Um dia ele me levou no gabinete dele, e eu tive a oportunidade de entrevistar a Ana Paula Rossi, tive a oportunidade de entrevistar também o Ralph Silva, vereador. Que é de Osasco, o Ralph, Isso, né? Certo. todos eles de Osasco. E aí ele começou a colocar na minha cabeça que eu tinha a possibilidade de ser eleito sendo candidato na cidade de Cotia. Eu não sei o que ele viu alguma coisa que pudesse chamá-lo a atenção e ele me fez o convite para mim sair candidato aqui na cidade de Cotia pelo partido dele, na época PSDB. Ele era presidente ali da cidade de Osasco, do partido PSDB. E eu não gostava muito de política, não entendia nada sobre a política, muito novo, 25 anos de idade, mas aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a perguntar para minha família, para os amigos, o que eles achavam, o que eles pensavam sobre uma possível candidatura a vereador.
Algumas pessoas diziam, olha, você tem chance numa segunda, talvez numa terceira, de primeira é muito difícil, não é fácil. Mas um belo dia eu decidi, junto com a minha família, que eu seria candidato a vereador, ia disputar as eleições de 2020. Veio a pandemia, teve aquele problema que mudou as eleições, mudou a data, mas a gente enfrentou e tive a oportunidade de ser eleito sendo a primeira vez que saí candidato. Lembrando que eu não era da política, eu nunca tive um cargo público, ninguém da minha família teve um cargo público, nunca ninguém da minha família trabalhou com política, nunca ninguém próximo a mim trabalhou com política para mim pelo menos entender um pouco sobre a política. Para você ter ideia, chegou março, eu não sabia como é que eu ia escolher o partido. Eu era muito cru, eu não tinha nenhum conhecimento político para mim poder tomar uma decisão ou algo do tipo. Era mais quando eu ligava para o De Paulo e ele me dava alguns parâmetros ou me dava algumas instruções, e foi assim que começou a minha trajetória na política. Certo. 2020, quantos votos? 1.509. Agora, deve ter feito um brilhante trabalho, porque você em 2024 triplicou, cara. Ou quase triplicou, vai. Vamos colocar triplicou. Como é que foi o mandato? Pô, pelo primeiro mandato, você quase triplicar a votação. A população gostou, evidente. Sim. Quais foram os feitos de Johnny Santos nesses 4 anos? Bom, quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu fui observando como funcionava. A política, ela tem uma situação um pouco diferente de quem está pensando de fora. Quando você chega e senta naquela cadeira, existem algumas coisas diferentes que você só aprende quando você senta naquela cadeira. E quando eu falo diferente, é a questão de trabalho, é a questão de a seriedade do mandato, é servir as pessoas, é como você vai resolver o problema das pessoas, porque as pessoas vão te procurar, como você vai servir com o seu gabinete, como é que você vai treinar a sua equipe para servir de fato o povo. Então, assim, eu tive essa experiência de perto, mas eu fui observando os mais velhos, fomos adquirindo experiência no meio do caminho para que nós pudéssemos tocar o mandato, e foi assim que foi feito. Eu fui aprendendo, fui vendo como que fazia e prestamos um ótimo serviço para a nossa população. Claro que tudo que a gente faz é pouco, porque servir é algo que a gente pode se doar ao máximo, mas sempre as pessoas ela vai olhar e vai falar assim, olha, podia ser um pouco mais. E eu acredito que é realidade. A gente precisa sempre aprimorar, sempre melhorar para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, durante esses 4 anos de mandatos, eu fiz alguns amigos, eu aprendi muita coisa e fui aplicando isso dentro da minha equipe para que eles pudessem entender que nós tínhamos capacidade de chegar mais longe, de poder mostrar que a gente veio para fazer uma história na política e não morrer ali dentro de um mandato em 4 anos. E aí nós se esforçamos, trabalhamos muito. Quero enaltecer toda a minha equipe, porque fomos para um partido difícil, um desafio muito grande. Quando eu filiei ao PL, muitas pessoas já olhavam e diziam, acabou, não vai ter mais jeito, porque nós tínhamos adversários muito bem preparados, adversários que nunca perderam uma eleição, adversários com nome renomados na cidade, mas graças a Deus e a minha equipe, nós fizemos uma boa votação, quase triplicamos, fomos para 3.865 votos, sendo deles 2.600 praticamente em Caucaia do Alto. Agradeço minha eterna gratidão ao povo de Caucaia, que é um povo que mora no meu coração. Que maravilha. A gente já vai falar sobre essa ligação de você com o povo de Caucaia lá, que o povo lá realmente gosta muito de você, tá? Eu tive a oportunidade de andar por lá, eu sempre conversei com muitas pessoas e sempre citaram o seu nome, né? Em relação à sua base, seus colaboradores, as pessoas que trabalham com você, tem um lá que eu não sou muito fã, não, um tal de Eliel, viu, cara? Esse cara eu não gosto muito não, viu? Mas brincadeiras à parte, ele é um menino extraordinário, parabéns, em nome dele, parabenizo toda a sua equipe, tá bom? Agora vem cá, me fala uma coisa. Como que é, cara, o sentimento de ganhar a eleição? Tipo, pô, ganhei a eleição. Me conta da primeira e da segunda. Da primeira e depois da segunda. Como é que foi esse sentimento? Quando você viu o resultado ali, que você olhou e falou, caramba, ganhei a eleição, cara. Como é que foi? Alguém te falou? Como é que foi isso aí? Lincoln, eu vou falar uma coisa pra você. A minha primeira eleição foi a eleição mais difícil da minha vida. Eu posso disputar mais 100 eleições. Eu acredito que a eleição mais difícil da minha vida foi a minha primeira eleição. Porque eu não era, porque ninguém me conhecia, porque eu era um anônimo na cidade.
as pessoas não sabiam nem quem era Johnny, e a gente rompeu as barreiras, tendo ex-vereadores no partido, e só fez um vereador no partido, e a gente Que é teve a difícil disputar com o vereador, né? É difícil. Sim, e a gente teve a oportunidade de ter a melhor estratégia e conseguir vencer as eleições. De primeira, aqui na cidade de Cotia. Humanamente falando e olhando, é quase impossível. Então, assim, a minha primeira eleição foi uma eleição de eu dar um orgulho para minha mãe, de eu dar um orgulho para o meu pai, de eu dar um orgulho para minha esposa, para minha família, vim da onde eu vim, sair de onde eu saí, chegar onde eu cheguei, isso é gratificante. A minha família que está no Nordeste, que ficou muito feliz também de ter um sobrinho, de ter um neto, de ter um primo vereador na cidade de Cotia, da Grande São Paulo. Isso foi, de fato, uma gratidão muito grande para toda a família. Então, a minha primeira eleição, eu classifico ela como a eleição da minha vida. A eleição que mudaria os rumos, que mudaria a história do Johnny Santos. Já a minha segunda eleição, Isso. eu estava preparado para ganhar a eleição. Eu tinha que provar para mim mesmo que eu precisava vencer aquelas eleições, porque assim, chegar, Lincoln, não é obrigatório. Mas você permanecer é uma obrigação sua. Dentro de você, você precisa provar para você mesmo que você tem que conseguir, que você precisa fazer a diferença para que você possa permanecer. Permanecer na política é muito difícil, porque todo dia é algo diferente. E eu tive essa oportunidade de permanecer, mesmo estando num momento difícil, num partido difícil, como eu disse, na cidade, nós tivemos a oportunidade de ser o segundo mais votado da cidade, com alegria imensa. E como eu disse, nós não fazemos nada sozinho. Nós temos uma equipe, tem sempre as orientações de Deus que vem nos trazendo até aqui. Maravilha. E, bom, vamos lá. Você tem mais uma pancada aí pela frente, né? Porque é o seguinte, eu vi que o pastor lançou a sua pré-candidatura a deputado estadual. Agora eu quero saber. Não só eu, como as pessoas querem saber. É real isso? Que confusão que o pastor me colocou. É real isso? Eu quero mandar um abraço também ao pastor Levi Libarino, que é o meu Certo. pastor-presidente, presidente nacional e internacional da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. E o pastor me surpreendeu me fazendo esse convite de eu ser pré-candidato a deputado estadual da igreja no estado de São Paulo, onde nós temos igreja espalhada em todo o estado de São Paulo e temos igrejas filiadas também, que aproximadamente nós chegamos aí a quase 1.300 igrejas em apoio a essa pré-candidatura. Então, eu agradeço a confiança, agradeço a ele por me escolher, lembrar do meu nome, lembrar de mim, do meu trabalho, conforme ele disse no vídeo, que nós temos uma projeção política e que bom que eles acreditam e vê esse potencial. Eu me coloco à disposição da igreja sempre eu vou estar aqui para servir ao povo da minha igreja, ao meu pastor e a todos aqueles que acreditar no nosso trabalho. Então, eu vou atender sim esse pedido, possivelmente, e com certeza nós vamos estar lançando no futuro aí a nossa pré-candidatura, sim, a deputado estadual, se colocando à disposição para o povo paulista e não só para o estado, mas em especial para a nossa querida cidade de Cotia. Que maravilha, que maravilha. Desejo boa sorte e já completo aqui. Você está preparado para disputar a eleição com o ex-prefeito Rogério Franco, que os comentários na rua é o seguinte, que ele vem como deputado a estadual, né, deputado estadual, e o Paulinho Lenha, vice-prefeito, também deputado estadual. São duas pessoas renomadas na cidade, tem a sua história. Você está preparado para disputar a eleição com dois gigantes desse? Lincoln, nós estamos preparados para qualquer desafio que seja leal e seja democrático. Certo. E a democracia é isso. Nós temos que ter opções e dar opções para as pessoas. As eleições municipais mostraram para nós que somente 2 opções é muito pouco. Que somente 2 opções as pessoas ou focam em um ou focam em outro. E nesse momento nós não tínhamos opção na cidade. O eleitor procurou uma opção e não encontrou. De alguma forma, os 2 candidatos eles tinham uma estrutura política, porém as pessoas queriam algo a mais.
E pensando no eleitor, analisando o eleitor, eu acredito que tem voto para todo mundo. Eu acredito que tem como trabalhar tanto o nome do prefeito Rogério quanto o meu nome. Tirando o Paulinho aí, eu desejo boa sorte para qualquer outro candidato que estiver na cidade aí. Caramba, então é isso aí, o homem veio com tudo. Agora, pode falar por que tirando o Paulinho não tem uma ligação muito boa? Porque todos eles eu vou chamar aqui. Tanto o ex-prefeito Rogério Franco, o vice-prefeito Paulinho Lenha, vão ser convidados a estar aqui no programa, mas pelo que eu percebi aí a ligação não é muito bacana, não é muito legal. Como é que é isso aí? Tá superado, não tá? Bom, Paulinho, como ser humano, eu tenho um respeito muito grande por ele, da Certo. pessoa dele, a história dele, trabalhador, tem mostrado a diferença na sua vida privada, mas como homem público, após ele vencer as eleições de vice-prefeito, o meu ponto de vista não agradou aos meus olhos a forma e a conduta de conforme ele vem fazendo com os vereadores. Ele saiu da Casa Legislativa, ele teve 4 mandatos ali ele começou sua vida pública sendo um assessor parlamentar e ele virou as costas para os vereadores no momento que os vereadores precisavam de uma aliança para poder trazer o poder legislativo perto do poder executivo. E conforme nós queríamos se aproximar, ele distanciou isso. E isso fez com que nós quebrássemos uma aliança ou uma possível aliança. E nesse momento eu não desejo boa sorte para ele. Ok. Futuramente vamos aguardar Paulinho Lenha, nosso vice-prefeito aqui na cidade. E, bom, vamos dar continuidade aqui. Já aproveitando do novo governo Formiga, o que você sente? Como é que você vê esse novo governo, ideias novas? Como é que você tem visto isso já há 6 meses já de mandato? Bom, Lincoln, eu vejo que a chapa Formiga e Paulinho Lenha, eles fizeram muitas promessas na cidade. Para vencer as eleições, eles fizeram muitas promessas. Porém, agora cabe a nós, poder legislativo, ajudá-los a cumprir todas essas promessas. Certo. Então, assim, a Casa Legislativa hoje está unida para poder ver uma cidade melhor, para poder ver as coisas acontecerem, para poder ver uma cidade modelo, para poder ver de fato aquilo que o Formiga diz no coração dele, que é o sonho dele, entregar uma cidade melhor do que ele pegou, ou uma cidade conforme aquilo que ele sempre pregou. Nós estamos preparados para ajudá-lo naquilo que for preciso. A Câmara Municipal está preparada para ajudar, mas hoje nós vemos que há uma dificuldade muito grande. Ele está tendo algumas dificuldades de entendimento, de início de governo, acho que é natural, mas se conseguir alinhar todas essas coisas, ele fará um bom mandato, sim. Tá. Você sendo deputado estadual, o que você pensa principalmente para o distrito de Caucaia? Que a gente vê que você tem uma ligação muito grande com o povo de Caucaia, né? Tanto o povo gosta muito de você, é evidente, a gente sabe disso, não é à toa que você foi o candidato mais votado de Caucaia da história, é isso? É isso. Como é que você vê isso aí? O que você pensa futuramente? Do que você pretende para Caucaia? Lincoln, eu sou um defensor de Caucaia, primeiro que Caucaia foi onde me deu a primeira oportunidade, como eu disse, do meu primeiro emprego. Então, eu sou grato àquele povo, um povo que eu com a minha mãe comecei a trocar passe na rodoviária aos 8 anos de idade, ali em Caucaia. Então, a gente tivemos oportunidade de vida ali em Caucaia do Alto, de sobrevivência, de trabalho. Então, Caucaia, eu sou muito grato e eu quero retribuir de alguma forma a Caucaia tudo que fizeram por mim, como também nessa última eleição, mostrando Caucaia estar ao meu lado e me fazer o vereador mais votado da história do distrito de Caucaia do Alto. O que eu mais defendo em Caucaia do Alto é nós termos um hospital ali no distrito de Caucaia do Alto. Lincoln, você não tem noção de quantas pessoas nós perde por ano por não ter um hospital em Caucaia do Alto. O que acontece? A pessoa tem um infarto, ela vai até o posto ali do distrito de Caucaia do Alto. Não é uma UPA, é só um pronto-socorro. Ou seja, nós temos ali, nem UTI nós temos preparada para determinadas situações. Então o camarada, ele vai levar o pai dele até o pronto-socorro de Caucaia do Alto. Certo. Chegando lá, eles vão acionar ao hospital de Cotia ou qualquer hospital da região via Cross uma vaga para que essa pessoa seja transferida. Acontece, Lincoln, da pessoa ter 2, 3 AVC ali.
no posto de Calcaia do Alto. Acontece da pessoa ter 2, 3 infartos ali, no posto de Calcaia do Alto. E quantas pessoas nós perdemos na ambulância chegando até o quilômetro 39 porque não deu tempo de chegar até o hospital de Cotia. Nós estamos muito distante do hospital de Cotia. Eu estou falando de 25 minutos do centro de Calcaia, onde se encontra a nossa unidade de saúde, até o hospital de Cotia, são 25 minutos. Isso quando tem vaga no hospital de Cotia. E quando tem que levar para Itapecerica, para outro hospital mais longe, aonde dificulta mais ainda a situação. E nós só temos um hospital aqui na cidade para atender toda a região. Acontece um acidente na Raposo, vai direto para o hospital de Cotia. Acontece alguma coisa, o SAMU já vai correndo para o hospital de Cotia. Ou seja, vai tirar a vaga de uma pessoa que está esperando num pronto-socorro para ser transferido. Isso precisa acabar. Nós precisamos parar de perder os nossos entes queridos por não ter um hospital num distrito tão importante com aproximadamente 100 mil pessoas e um posto de saúde para atender toda essa massa de gente. Então, me colocar à disposição é fazer um compromisso com a população de um dia poder entregar para essa cidade e eu vou lutar, eu vou trabalhar enquanto vereador, se tiver a oportunidade de ser deputado, independente do cargo público que eu estiver, eu vou lutar para um dia entregar um tão sonhado hospital para o nosso distrito de Calcaia do Alto. Olha... O homem tá vindo com tudo aí, hein? Já falamos da ligação com o Calcaia, então para isso, uma das coisas importantes também é a sua ligação com o Tarcísio. Eu acho que você já vem com uma bagagem já dessa amizade, essa relação de vocês. Como é que é esse lance você e o Tarcísio? Porque você já tá sonhando alto, tem que sonhar mesmo, falando do hospital em Calcaia. Tem a ver com essa relação com o Tarcísio? Já teve esse bate-papo já? Sim, o governador Tarcísio é um amigo, certo. Um parceiro, ele é muito humano. Às vezes as pessoas falam de outros governadores que não atendia, que os camaradas ajudavam e depois o governador acabava não atendendo mais, deixando de lado. O governador Tarcísio, ele mostrou ser diferente. Desde o dia em que eu peguei na mão dele e prometi a minha lealdade, o meu trabalho, o meu comprometimento com ele e com o trabalho dele no governo do estado de São Paulo, ele trocou o telefone comigo. E naquela ocasião, dali para cá, nós mantemos um nível de amizade. Me convidou para a posse dele, me fez o convite junto ao pastor Levi para mim sair também pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. Então eu só tenho a agradecer o governador Tarcísio pela parceria, pela forma que ele vem conduzindo o estado de São Paulo. É a política que eu acredito, é a política que eu creio que vai fazer a diferença. É a política dos técnicos, é a política de pessoas preparadas, é a política de não ter medo de enfrentar as realidades. Se você pegar agora o que ele fez na Cracolândia... Acabou lá, né? Acabou com a Cracolândia. Acabou com a criminalidade, acabou com aquelas pessoas. Na verdade, quando eu falo acabou, eu estou dizendo renasceu. Por quê? Porque renasceu a esperança na mãe que o filho estava lá na Cracolândia. Renasceu a esperança no pai que o filho foi perdido um dia para o crime organizado ou para o crack, para as drogas. As mães, eu tenho certeza que tinha um filho ali, está muito feliz com o governador Tarcísio. E é essa política que eu acredito, é dessa política que eu defendo para a minha cidade, para o meu estado de São Paulo. Eleições 2026. Caso Bolsonaro não venha, quem é o seu candidato? Bom, Lincoln, eu faço parte hoje da base eleitoral do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Sou leal a ele, sou leal ao meu partido, ao PL, ao nosso presidente Valdemar, que manda um abraço para o presidente Valdemar da Costa Neto. Pode ter certeza que se Jair Messias Bolsonaro não tiver legenda para ser candidato, seria uma pena para o nosso país, porque bloquear um camarada como Jair Messias Bolsonaro, que tem um serviço prestado a essa nação, a ser candidato, seria antidemocrático. Mas se caso isso
vier a acontecer, a pessoa que Jair Messias Bolsonaro escolher pode ter certeza que eu vou abraçar e vou fazer como se fosse a eleição dele. Porque se ele escolheu, é porque ele tem certeza. Ele escolheu o governador Tarcísio, e o governador Tarcísio era do Rio de Janeiro, e ele escolheu o governador Tarcísio de última hora para São Paulo, e olha a diferença que o governador Tarcísio vem fazendo. Muita, né? Por quê? Porque Jair Messias Bolsonaro, ele sabe de fato quem são as pessoas que estão ao lado dele. Então, se ele escolher o Eduardo, nós vamos ajudar o Eduardo. Se ele escolher a Michelle, nós vamos ajudar a Michelle. Se ele escolher o governador Tarcísio, nós vamos com o governador Tarcísio. E ou quem for escolhido por ele, pode ter certeza que está preparado para representar o nosso país ao lado de Jair Messias Bolsonaro. Que bacana. E o que você espera do eleitor da direita? Bom, o eleitor de direita... Momento agora, o que você está sentindo? O eleitor de direita tem visto que há uma necessidade de votar em candidatos de direita. O eleitor de direita identificou, tanto é que nas eleições municipais isso foi provado, que aquelas pessoas que se posicionaram, aquelas pessoas que estiveram de fato ao lado do presidente Bolsonaro, do governador Tarcísio, subiram votação. Eu fui uma prova dessa. Eu estive com eles na campanha deles e eles estevem comigo na minha campanha. Então, assim, o eleitor de direita ele tem visto a dificuldade que o Senado Federal vem enfrentando, que a Câmara dos Deputados vem enfrentando. Outro dia até as palavras de Jair Messias Bolsonaro, ele disse, se me derem a metade da Câmara e a metade do Senado, ou a maioria... Eu mudo o Brasil. A maioria do Senado e a maioria da Câmara, eu mudo o Brasil. O que ele está querendo dizer ali? Se os eleitores entender que precisamos votar nos candidatos de direita, nós vamos fazer a diferença, sim, no nosso país. O eleitor de direita na cidade de Cotia, que é a metade, o Lula teve 50%, Jair Messias Bolsonaro teve 50% dos votos na cidade de Cotia. Se o eleitor de direita da cidade de Cotia, de toda a região, entender que temos que ter alguém para nos representar, alguém que possa ter acesso a essa pessoa, para que possamos chegar até o presidente Bolsonaro ou até o governador Tarcísio, e se eles entenderem que nós somos a ponte para essa ligação, pode ter certeza que o eleitor de direita vai ter um representante de fato muito bem preparado para estar defendendo os nossos princípios. Qual deles? Deus, pátria, família e liberdade. Eu acredito muito que vai dar certo essa questão dessa mudança, que a direita vai vir como um rolo compressor, tá? Eu acredito muito porque precisa ser feita essa mudança pro bem do futuro dos nossos filhos, Johnny. Não dá mais pra gente ver um Léo Lins, independente da liberdade de expressão, pegar 8 anos de prisão e a gente assistir de camarote um traficante com 400 quilos de cocaína, ele ser absolvido, porque disseram que a abordagem foi errada. E tá? Uma mulher que escreve com batom numa estátua, né? Uma questão de um vocabulário que ela usou ali, que foi do próprio ministro do STF, Barroso, perdeu Mané, que a gente sabe muito bem que esse vocabulário é do meio da bandidagem, da rua, e ela pegar 14 anos, enquanto assassinos estão soltos pela rua aí, são livres e... Então eu acredito que há essa necessidade. Precisa fazer o Senado para que tome de volta, acalme os poderes. Tem que acalmar os poderes, não dá mais para... O legislativo hoje, que eu vejo, não tá mandando mais nada. Basta uma canetada, eles não apitam mais nada, entendeu? Então, eu vou muito nessa tese sua aí de que a direita tem que pensar direitinho mesmo, tem que vir com tudo. Ô Johnny, eu queria falar com você uma outra coisa, uma outra situação, que é em relação à verticalização, que eu acabei esquecendo aqui de a gente conversar. Como é que você vê essa questão da verticalização aqui na cidade de Cotia? Bom, a questão da verticalização, por exemplo, na primeira vez que apresentaram esse projeto na Câmara Municipal, eu votei favorável, por um só sentido. Eu observei que todas as cidades que não verticalizaram, deram errado. E todas as cidades que verticalizaram, cresceram absurdamente. Agora, nós temos que ter, de fato, um projeto que não venha atrapalhar os nossos irmãos granjeiros, que não venha atrapalhar determinadas ruas, avenidas da nossa cidade, que tem um fluxo muito grande, e
essas ruas que não possam ser contempladas com a verticalização, que possa preservar esses lugares ou que tenha de fato o estudo com a população e a população possa dar o parecer de fato final daquilo que é melhor para eles dentro dos seus bairros, dentro dos seus distritos, como nós ali em Calcaia do Alto. Eu acredito que para Calcaia do Alto vai ser muito bom, para algumas regiões da nossa cidade vai ser muito bom, o crescimento será muito importante. Hoje nós não temos um hotel na nossa cidade, porque não fecha a conta. O empresário não vai construir um hotel aqui de 4 andares. Não fecha a conta. Hoje nós não temos hotel, hoje nós não temos um Albert Einstein, nós não temos um Sírio-Libanês, nós não temos um hospital de nome. Nós temos pessoas passando em hospital em Alphaville, pessoas que moram na cidade passando em hospitais no Morumbi. Nós temos pessoas da cidade indo para Faria Lima, mas não temos um hospital de fato aqui na nossa cidade. Um hospital que as pessoas que têm condições e que passam nesses hospitais possa ter mais perto da sua casa. Existem pessoas indo embora da cidade por conta do fluxo que a nossa cidade se tornou e nós não temos uma projeção assim de uma melhora. Então a verticalização ela é importante, desde que seja criado com muita responsabilidade. Entendi. Como hoje eu estava conversando com um amigo, o Alexandre, você conhece o Alexandre de Calcaia, né? Sim, E ele falou pastor Alexandre, ele falou que a cidade de Cotia virou uma cidade de dormitório para muitos, né? Que vem aqui, dorme e ficam fora daqui. Mas enfim. Johnny, me cita 5 nomes de caras que você considera que são direitistas nato na cidade de Cotia. Direitista nato na cidade de Cotia. Que leva esses princípios que você falou um pouco antes. Tirando eu, né? Tirando você, vai. Bom, o Lincoln Júnior. Muito obrigado. Você é um cara que tem mostrado ser de direita, tanto na sua campanha, você mostrou isso, levantando a bandeira do Brasil, os princípios que você acredita. Olha, Lincoln, difícil, hein? 5 nomes? Difícil. Para você ver que, assim, porque de pessoas... carona tem muita gente. Sim. Que pega a carona, eu acredito que tem mais de 100. Agora, de direita... Eu vi uns aí na campanha, colocava até a foto com o Nicolas, colocava a foto com o governador, como se fossem amigos pra caramba, né? Se você fizesse 2, 3 perguntas, eu não ia saber o que tava falando. Mas eu só vou conseguir citar você mesmo. Muito obrigado, cara. Tá difícil de encontrar mais um aí que seja, de fato, político de direita. Tem alguns empresários, companheiros, né, que defendem as nossas bandeiras, os nossos princípios, mas político que eu vejo assim, somos nós mesmos. Johnny, na cidade nós temos 17 vereadores. Você se considera ser o único vereador de direita? Sim, eu me considero ser o único vereador de direita, até por conta de que nós já tivemos alguns projetos importantes, como o projeto que eu apresentei de minha autoria, que proíbe a linguagem neutra em todo equipamento público e nas escolas para nossas crianças. Esse projeto foi um projeto de minha autoria, passou na Câmara Municipal. Então, assim, por esse e outros projetos que a gente vem mostrando ser e defender a direita e defender as bandeiras que nós acreditamos. Que você aí se sente preparado para ser o pré-candidato a deputado estadual? Eu me sinto preparado porque eu estive na campanha em 2022 do governador Tarcísio e naquela ocasião nós entregamos para ele, na cidade de Cotia, 65 mil votos. Até pelos números, o governador Tarcísio entende que somos o mais preparado nesse momento para representar a direita aqui na região oeste. Então, o meu padrinho político, governador Tarcísio de Freitas, que confia no meu trabalho e confiou até hoje no meu trabalho, eu tenho certeza que com toda essa bagagem que o próprio governador ele vem enxergando, da gente conseguir entregar essa votação, mesmo com a Haddad estando em um momento em que quase todos os apoio era dele, mas nós conseguimos trazer para o governador Tarcísio números praticamente a metade dos votos da cidade. Eu me sinto sim preparado para ser o representante de direita futuro aí do nosso estado de São Paulo. Que padrinho, hein? Tá de parabéns. Eu espero que a população lembre quem apoiou a Haddad também, né? Com certeza. A gente sabe como é que é daqui para frente. Johnny, no meio da entrevista, citamos o nome do nosso vice-prefeito Paulinho Lenha, secretário de obras, né? É um cara que tem meu respeito, um cara que eu gosto muito dele também, assim como gosto de você. Mas eu não entendi muito bem como que ficou essa situação. Porque se eu não perguntasse, a população ia falar, pô, Lincoln, por que você não perguntou pro Johnny? Então eu tô aqui, como é que ficou essa situação? Voltaram a se falar? O que aconteceu? Como é que resolveu isso daí?
Bom, Lincoln, Paulinho, o vice-prefeito da nossa cidade, como eu disse, eu respeito ele como vice-prefeito, respeito ele como pessoa, como um parlamentar que foi da Câmara Municipal, mas politicamente, depois dos episódios, nós não se falamos, não conversei com ele. Ele resolveu a situação em via de outras pessoas, não foi diretamente comigo, não tivemos nenhuma ligação, nem eu com ele, nem ele comigo. Nos encontramos em alguns eventos, em alguns lugares, mas sempre ele na dele, eu na minha. Eu acredito que essa forma que ele conduziu tudo, o episódio que aconteceu, eu acredito que isso traz, de fato, um problema para o prefeito futuro resolver, porque hoje eu faço parte da base do governo e ele também é o vice-prefeito da cidade, não vai conseguir caminhar junto do jeito que está. Então existe um problema futuro aí sim, que no futuro, com certeza, o prefeito tem um problema aí a ser resolvido. Bom, mas enfim, ele vindo candidato, ele como pré-candidato a deputado estadual, será que vamos ter outra polarização na cidade? Bom, Lincoln, como eu disse, se ele vir pré-candidato, eu também venho pré-candidato a deputado estadual na cidade. Não desejo boa sorte para ele, conforme eu disse há um tempo atrás aqui na nossa entrevista. Certo. Tá bom. Bom, vamos falar agora de outra. Vamos pontuar algumas questões que eu quero saber mais da intimidade de Johnny Santos. Quando você tá de boa, fora da política, como é que é a sua vida? O que você gosta de fazer? Seu hobby? O que você gosta de fazer? Lincoln, parece que nós temos algo em comum aqui, porque eu também gosto de fazer aquilo que você gosta. Eu gosto de cozinhar. Cozinhar, cara, que bacana. Sempre que eu tenho tempo, eu cozinho para os meus filhos. Eles amam a minha comida e eu sempre estou inventando alguma coisa diferente. Então, nas horas vagas, nos tempos que tenho, eu sempre estou com eles e cozinho para eles aquilo que eles gostam. E eu amo fazer isso. Pode convidar o Lincoln Júnior, tá? Pode convidar, vou com a família. Inclusive, você já comeu meu arroz carreteiro, hein? Já mesmo, é verdade, verdade. Foi na casa do Felipe Variedade. Verdade. Verdade, bacana. Time do coração? São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Mas na campanha eu não tenho time, tá? Na campanha não tem time? Não, na campanha eu sou do time do povo. Time do povo. Tá certo. Johnny, uma cidade que você viajou com a família que foi inesquecível pra você, assim, que você guarda na memória? Fortaleza. Fortaleza? Que bacana. Pra mim é o melhor lugar do mundo. Cara, pô, por incrível que pareça, que pra mim também cara. Eu adoro lá. Tive a oportunidade de ir pra lá já também, amei a cidade, né? Uma cor? Não tem uma cor específica, mas preto. Preto. Tá, resumindo Johnny Santos em uma palavra. Ou uma frase, eu vou deixar uma frase pra você. Bom, é difícil falar da gente mesmo, né? Mas em uma palavra é lutador, sonhador e realizador. Bom, considerações finais aqui. Estamos chegando ao final do programa. Mais uma vez, fiquei muito contente com a sua presença aqui, a gente ter esse bate-papo. Você sabe muito bem meu posicionamento em relação à política também, essa questão de Deus, pátria, família, liberdade, essa questão da direita. Eu nunca fugi dos meus valores e princípios, né? Então, eu fico muito contente de ter falado com você. Você expôs esse lado seu, né? Lançou sua pré-candidatura a deputado aqui na cidade, tá? Fiquei muito contente. Te desejo boa sorte. E agora deixo para você fazer suas considerações finais, tá? E mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite de vir aqui no programa do podcast Lincoln Júnior. Beleza, irmão? Agora você vai olhar para aquela câmera ali, essa daqui, né, Henrique? Aqui, e fazer suas considerações finais. Bom, Lincoln, te agradeço por me trazer aqui no seu programa. Parabenizo mais uma vez esse programa que é tão especial. Obrigado. Podcast do Lincoln Júnior. Quero agradecer a todas as pessoas que se dedicaram, assistiram esse podcast. O Johnny Santos é um lutador que tem sonhos a ser realizados dentro dessa cidade, que o meu sonho é mostrar para essa cidade que tem como fazer a diferença, sim, trazendo uma política de direita, uma política que mostra de verdade para as pessoas a realidade do dia a dia, enfrentando as barreiras e os desafios, mas trazendo também oportunidades.
E conforme nós conversamos aqui, disse, eu tenho orgulho de ser um vereador de direita, eu tenho orgulho de ser de direita, até porque eu não me escondo, conforme faz algumas pessoas que são de esquerda, eles nem dizem que é de esquerda e nem diz que é de direita, eles se escondem. Eu sou um político posicionado, aonde eu sei onde estou, onde quero chegar e qual o caminho que eu preciso percorrer para chegar. Então agradeço a todos, muito obrigado, um abraço a toda a nossa população da nossa cidade, especialmente aos nossos irmãos de direita.